Olá, bom dia, tudo bem com você? Que a paz do Senhor possa invadir seu coração nesse dia. Eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração há alguns dias sobre a história de um cara que tinha medos, que tinha fraquezas, mas que também tinha coragem, que tinha determinação. Eu gostaria de a gente meditar um pouco sobre a história de Gideão. Gideão, é interessante a história dele porque ele fez algo grande com poucas ferramentas. Ele venceu uma batalha onde inicialmente ele tinha ao seu lado 32 mil homens, mas ao final da seleção feita por Deus, ele ficou apenas com 300 homens. E com esses 300 homens, ele venceu aquela batalha. Na verdade, Deus venceu a batalha por eles, porque ele confiou em Deus. Então eu só devo entregar nas mãos de Deus e vou deitar numa redinha ali e ficar esperando, né? Na verdade, é quase isso mesmo. Mas quem é que consegue? Nós, seres humanos, nós temos a necessidade de fazer. Nós queremos fazer. E Gideão também era assim. Tanto era a necessidade dele de fazer que ele, quando Deus foi chamar ele estava num lagar, que era o lugar onde se pisava as uvas, e ele estava malhando o trigo, ele estava debulhando o trigo no lugar onde se triturava as uvas, esmagava as uvas com os pés, porque ele tinha a necessidade de fazer, tudo para ele tinha que fazer com as próprias mãos. E aí, como ele estava num período de grande perseguição pelos midianitas, ele não tinha como, ele não podia malhar o trigo onde deveria ser feito esse trabalho, porque os inimigos podiam atacar a qualquer momento. Mas pela sua necessidade de fazer alguma coisa, ele foi fazer esse serviço no lugar escondido, no lugar onde ninguém era improvável de ele estar. E essa necessidade de fazer com as próprias mãos fez ele duvidar muitas vezes do agir de Deus sobre a vida dele. Mas exatamente por isso Deus escolheu ele, por ele se sentir fraco, por ele se sentir incapaz, por ele sentir a necessidade de realizar com as próprias mãos. É interessante isso, porque isso também faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos, assim como Gideão, queremos trabalhar, queremos agir, queremos que as coisas sejam feitas, queremos o mérito por ter feito alguma coisa, o mérito por ter conquistado alguma coisa. E aí Deus falou: eu vou te escolher para que todos saibam que não foi o próprio povo de Israel, mas foi a minha mão. E aí ele pediu algumas provas a Deus, e Deus testemunhou para ele algumas coisas. Ele pediu primeiro que Deus fizesse molhar de orvalho sobre um couro e a terra ficar seca. No outro dia amanheceu, a pele do animal que ele colocou lá no sereno, lá no terreiro dele lá, o chão estava seco e a pele estava molhada. No outro dia ele pediu outra prova a Deus, que fizesse o contrário, que a pele estivesse seca e a terra molhada. E assim também aconteceu. E aí no último instante Deus já tinha mostrado para ele a seleção. Deus fez uma seleção dos melhores homens. E na verdade, eu não sei por que Deus escolheu aqueles 300. Não sei por causa da sua coragem, não sei por causa da sua força, ou talvez por causa da sua pequenez, por causa das suas fraquezas. E Deus foi, e mesmo assim ele ainda estava com medo. Ele tinha medo de errar, medo de perder, medo de não dar conta, medo das suas forças não serem suficientes. E aí Deus pediu para ele pediu para Deus outra prova. E Deus falou para ele: vai lá no acampamento dos midianitas. E aí ele desceu com outro amigo lá, com outro soldado,
disfarçado. Quando chegaram lá, tinha 2 soldados midianitas conversando. Um falou que tinha sonhado que uma grande tora de madeira, alguma coisa nesse tipo, invadia o acampamento deles e derrubavam a tenda dos midianitas. E aí o outro foi e falou: certamente é a espada de Gideão. Certamente os midianitas vão cair diante de Gideão. E aí isso deu um vigor para ele, deu uma força, porque ele viu de novo que Deus provou para ele novamente que ia fazer. Ele só precisava estar ali. E assim o fez. Deus deu uma estratégia, eles cercaram o acampamento e tocaram as trombetas. Com isso, os soldados que já estavam temerosos, já estavam com medo por causa do sonho do outro, começaram a guerrear entre si, começaram a lutar entre si e começaram a fugir. E aí os israelitas perseguiram eles e mataram todos eles. Mas primeiro teve o agir de Deus. Deus queria apenas provar para Israel que ele estava cuidando. E o que você tem? O que Deus precisa fazer para você ainda acreditar que ele está cuidando? Qual é a prova que você ainda precisa de Deus para saber que ele está cuidando? Confie no Senhor. Confie no Senhor que ele está cuidando de tudo. Hoje eu estava mandando uma mensagem para um amigo meu e algo tocou muito forte no meu coração. Que Deus ele tem algo grande para cada um de nós. Deus tem o melhor para todos nós. Só que o diabo ele quer de todas as maneiras nos confundir. E ele para isso ele vai lançar pratos, ele vai lançar propostas que pareçam ser de Deus, que pareçam ser perfeitas, mas que na verdade são ciladas do inimigo, são laços, são distrações para te impedir de enxergar aquilo que realmente Deus tem para você. Cuidado com suas distrações. Amém? Cuidado com suas distrações. Não deixe que suas distrações impeçam você de ver o propósito de Deus na sua vida. Então, acredite que Deus está no controle, confie no Senhor. Busque na palavra do Senhor sabedoria. Como você vai ter sabedoria para vencer as distrações? Na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela penetra o mais profundo da alma. Ela é capaz de dividir a alma do espírito. E será por isso que Deus deixou a Bíblia. A Bíblia, ela é uma ferramenta muito importante. Não esqueça, uma ferramenta que nos aproxima de Deus, que nos torna mais parecidos com Deus. Amém? Tenha um bom dia. Que a paz do Senhor, não por um jargão, mas que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, a paz do Senhor esteja sobre a sua família, porque é isso que Deus quer para nós, paz. Ele veio para que tenhamos paz, para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus mesmo disse isso.